somos parte de uma fantástica criação de Deus. E da mesma forma que a natureza se movimenta entre um dia de sol e as tempestades, do mar calmo ao revolto, assim também é a nossa vida. Vivemos pressões e acontecimentos que fogem do nosso controle e geram diariamente uma grande tensão. Mas como enfrentar e superar essas tribulações? Fé no que Deus diz é a resposta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fé e Tensões é a nova série da IB Morumbi que irá nos mostrar a tensão entre passar por provações, enfrentando-as na perspectiva divina, e a fé para viver desta forma e não cair na tentação de desistir de confiar em Deus e buscar em Jesus a sabedoria para lidar com as tentações e o vigor para atravessá-las. Em um mundo cada vez mais tenso e longe de Deus, encontramos em Jesus e na fé em Sua palavra o caminho do abrandamento. Por isso, Fé e Tensões será um enriquecimento para a nossa vida de seguidores em Jesus. Podemos sentar. A primeira vez que eu ouvi este hino aqui, cantei, a segunda vez que ele foi tocado aqui, foi em abril de 2009. Nunca vou esquecer aquela manhã em que eu saí de casa, totalmente desolado, com os problemas que estavam passando com saúde. E eu cheguei aqui totalmente sem vigor. Deus, a única esperança que eu tenho é o Senhor. E quando esse hino tocou, principalmente quando a frase diz: tu estás comigo em dias bons e em dias maus. Aquilo para mim era como se estivesse rejuvenescendo. E aquela mesma circunstância que a gente se sente desolado, impotente, sem qualquer força. Quando a gente lembra que Deus é Deus, como nós cantamos, tu somente és Deus. Isso faz com que a gente se encoraje a chegar perante Ele do jeito que a gente está. Hoje é um dia de festa aqui. Daqui a pouco nós vamos ver um grupo de pessoas dizendo publicamente que elas resolveram seguir a Jesus. Eu creio que alguns de nós estamos aqui por causa desse grupo. Nós vamos celebrar. Mas também imagina que alguns de vocês chegaram aqui, talvez quebrados também. Talvez sem força, talvez sem ânimo. Mas nós cantamos, tu somente és Deus. E porque Deus é Deus, é que nós podemos chegar perante Ele agora, trazendo perante Ele tudo aquilo que vai dentro de nós. Essa semana, algumas pessoas precisaram experimentar isso. Até na quarta-feira, a Gracinete, que é a esposa de um dos líderes aqui da igreja, ela foi internada com a suspeita de uma infecção generalizada. E vocês já tiveram pessoas na família que passaram por isso, sabem o que isso significa. E o médico foi muito claro com Davi, dizendo que havia risco de vida. Nós oramos pela Gracinete a semana inteira. Provavelmente hoje ou amanhã a Gracinete vai para o quarto. Então a gente dá graças a Deus por isso. Temos orado também pela Vanessa. Vanessa, é público isso, então eu posso falar, está com câncer há um certo tempo, sexta-feira passada, tomou a última dose de quimioterapia. Ontem falamos com ela à noite, ela está nos Estados Unidos, com a família, com a Bena, e o Arnaldo viaja para lá amanhã. Mas também foi muito encorajador ouvir da Vanessa uma expressão tal como: eu sei que Deus está nisso. E os resultados estão acontecendo. Mas eu creio que também a alegria nossa de celebrar perante Deus algumas respostas que Deus tem nos dado. E também ao mesmo tempo que nós celebramos isso, queria trazer dois nomes que já tenho usado por eles, mas que realmente eu queria fazer isso algo muito pessoal nosso. Elaine, esposa do Zeca. Elaine também numa situação de saúde delicadíssima, perigo de vida. Que Deus possa tocar nela, podemos orar por milagres. A decisão final é de Deus. Mas nós podemos pedir isto a Deus. Que Deus toque naquele corpo. E a Aninha Ranieri.
A minha esposa do Sazon, na hora do seu Ranieri, o seu Ranieri participa da nossa equipe. Eu também venho lutando com câncer há um certo tempo. E semana passada, na sexta, passou por uma cirurgia. E os resultados, humanamente falando, não são os melhores prognósticos. Mas isso não nos impede da gente chegar perante Deus e dizer, Deus, sermos corajosos. Como o autor de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Não é que nós temos o poder de exigir Deus, nós não temos o poder de demandar de Deus, porque somente Deus é Deus. Mas nós podemos pedir. Eu queria encorajar você também nesse instante, que a gente vai pedir por esses nomes. Também que você traga perante Deus aquilo que está no seu coração nesta manhã. Se é gratidão, queremos celebrar com você. Se é dor, queremos orar com você. Por isso convido você a baixar sua cabeça para orarmos agora. E eu queria realmente começar com um tempo de silêncio entre você e Deus. Para agradecer e para trazer com as suas próprias palavras aquilo que vai no seu coração nesta manhã. Senhor, Tu somente és Deus. E porque Tu és o único Deus, é que nós podemos chegar ao Senhor. E chegar ao Senhor do jeito que nós estamos. Eu creio que muitos de nós aqui nesta manhã, os meus queridos amigos e amigas que estão aqui, estão celebrando algo. Celebrando o batismo do seu filho, da sua filha, do seu tio, tia, primo, vó, mãe, pai. Obrigado por esta alegria. E podemos daqui a pouco testemunhar a decisão que esses tomaram e que vão te seguir. Mas também creio que muitos de nós estão com o coração quebrado. Ou sem força, ou sem vigor, ou sem esperança. Mas o que nós cantamos vem da Tua palavra. Tu és o único Deus. Tu somente és Deus. Tu és o Deus que estás conosco em dias bons, em dias maus. Mesmo quando a gente não sente. Mesmo quando a gente não vê. Mesmo quando a gente queria tocar e parece que Tu és intocável. Obrigado, porque essa é a verdade, Senhor, final sobre nós. Tu és Deus. E com gratidão, queremos expressar para o Senhor sobre a Gracinete, que ela está fora de perigo hoje. Obrigado pela melhora. Queremos celebrar a saída dela do hospital. Agradecer pelo Teu cuidado com ela através daqueles médicos. Obrigado pela força que deu para ela e para o Davi nesses dias, para as meninas deles. Obrigado, Senhor, pela Tua presença com eles. Também obrigado pelo avanço na saúde da Vanessa. Obrigado pela Tua proteção nas penúltimas ministrações de quimioterapia que foram tão delicadas e perigosas. Mas obrigado por essa sexta, pelos efeitos que começaram a surgir desde ontem. Nós queremos te agradecer. Ao mesmo tempo, Pai, intercedemos pela Aninha Ranieri. Intercedemos pela Elaine. Senhor, humanamente falando, a gente sabe que não tem saída. Mas nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso, aquele que é o único Deus. E nós queremos te exaltar naquilo que o Senhor vai fazer. Oramos não somente por elas, mas pelo Sazon, esposo da Aninha, pelo Zeca, esposo da Elaine, que o Senhor também os sustente na hora que se sentem tão naturalmente incapazes nesta hora com o marido, porque não tem o poder. Na realidade, o poder é todo teu. Nós queremos pedir que o Senhor os console, que o Senhor os conforte, os filhos, a Júlia, filhinha do Sazon e da Aninha, que não entende certamente nada ou quase nada do que está acontecendo, mas que a despeito da idade se torne uma experiência dela com o Senhor também. Também pelos filhos da Elaine e do Zeca. A Thaís da preparação para um casamento, Senhor. O Caio, longe, morando em outro país, que também possa descansar no teu cuidado para com a sua mãe, para com a mãe deles. E por cada um que está aqui neste momento, que trouxe perante o Senhor
aquilo que vai no coração deles. Senhor, ensina-nos a esperar com paciência a tua intervenção, nunca esquecendo que tu és Deus e que tu não estás alheio, distante daquilo que está acontecendo conosco. Nós queremos, à medida que passamos por isso, aprender mais ainda a respeito da tua pessoa, porque é disto que nós precisamos. Em nome de Jesus que nós pedimos tudo isso. Amém. No culto você precisa exercitar todos os seus sentidos. De vez em quando está mais o ouvido, né? Ou, aliás, a visão do que o ouvido. Então, notícia boa, mas um tempo ruim, é que o retiro de casais, que acontece daqui a 2 semanas, não tem mais lugar. Então, como se diz sempre, aqui é a Igreja Batista dos Santos dos Últimos Dias. Mas se você deixou para agora, infelizmente não tem mais espaço. Embora que nós estamos tentando com o hotel está uma reforma também, pedindo mais espaço para eles. Mas, infelizmente, já chegamos além do limite. E se você ainda tem expectativa, mantenha o contato conosco, mas infelizmente não posso dizer que a sua expectativa hoje vai ser satisfeita. Por outro lado, é um encorajamento para a gente. O ano passado tínhamos um número, esse ano estamos com quase 50% a mais de participantes. Mas guarde na sua agenda, geralmente é no mês de junho, de cada ano, depois do feriado de Corpus Christi. Então, se prepara para você não ficar na lista de espera, tá bom? Culto também, nosso momento é traz para Deus nossas dores, mas também trazemos nossas ofertas. Quero convidar as pessoas que vão recolher as ofertas, virem aqui nesse instante. Também queria dar uma palavra, as pessoas que vão estar aqui na frente, você vê que eles estão elegantemente vestidos, eles estão com a roupa preta e branca, isso não quer dizer que a igreja mudou de time oficial, continuamos sendo tricolores, mas eu fiquei tão contente quando eu cheguei ali e vejo, gente, que bonito, né? Que elegância. Então, acho que pode dar uma palma para esse pessoal, dar uma palma para eles. É o desejo de tornar a nossa recepção mais calorosa. E ontem eu perguntei para o Gério, por que nós estamos vestidos desse jeito? Eu esperava que ele dissesse assim, é para ele receber Lisânias. Não, não foi por isso. Isso quero dizer, a gente quer receber com carinho cada um que está aqui, não somente na entrada, não somente no portão, mas aqui no pé também. E também você pode juntar-se a eles, que há espaço para envolver-se com a recepção. Esse momento é um momento de gratidão. Estamos dando a Deus porque nós o amamos. Essa é a motivação. E queria agradecer a Deus também, junto com vocês. Vocês têm ouvido tantas vezes a gente falando da pressão do Brasil, que o Brasil vive, que afeta a nossa igreja também. Essa semana estava numa reunião com líderes e pastores. E uma coisa que lá no fundo, né, eu gostei de ouvir. Eu achei que era só a gente que estava com pressão financeira. Mas na realidade não conversei com o pastor que ele dissesse, como está essa igreja? Vocês estão chegando a 100% do orçamento? Nenhum deles. Então a crise que reflete, que é o Brasil, reflete aqui. Mas ao mesmo tempo, nós queremos dar graças a Deus, porque Deus tem suprido tudo que nós precisamos. Domingo que vem queremos dar uma atualização, como fomos no mês de abril, como temos sido de janeiro a abril. Mas o que está atrás disso é a gratidão. Eu quero reforçar. A razão de dar não é por causa do orçamento. A razão de dar é porque a gente ama a Deus. Essa é a nossa motivação. Por isso, enquanto nós cantamos, nós vamos entregar a Deus as nossas ofertas. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Vou abrir aqui o sermão. Não, agora é batismos. Vamos iniciar a celebração de batismo nessa manhã, no culto das 9. Teremos hoje no culto das 11h15 também, e no culto das 18h30. Então, o meu convite é que durante esse tempo como igreja, você esteja orando por aqueles que vão se batizar. Você vai identificar fácil os batizandos, porque eles estão com uma camiseta com esses dizeres. Se com ele... Está me enxergando aí, seu Wagner? O senhor é minha referência, tá bom? Põe o óculos aí. Isso, esqueceu o óculos. Se com ele morremos, também com ele iremos viver. O batismo é esse símbolo. Que morremos para as nossas vidas. E agora queremos viver ao único Deus, o Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Então é esse momento que nós queremos celebrar com bastante festa, com bastante alegria, esses nossos irmãos que
tomaram essa decisão, já estão vivendo, alguns deles já vivem essa vida, mas hoje aqui perante a vocês, perante a igreja, vão tornar essa escolha, essa decisão pública, tá bom? Então nós vamos começar, e eu vou entrar lá e vou começar a chamar o pessoal. Enquanto isso, a gente espera o Lisânia se aprontar, né? Porque era para ele estar no início do batismo. Mas aqui a gente é tudo transparente, a gente fala mesmo, tá? Então... Gente de Deus, bom dia! Bom dia! Essa é uma manhã de festa para todos nós, de muita alegria, de muito júbilo diante de Deus. Eu quero aqui agradecer publicamente ao Cláudio Carrenho, a toda a sua equipe. Uma salva de palmas para ele, gente, nesse momento. Amém? Não precisa, obrigado. Eu quero saudar aos que assistem em casa pela internet também, que a graça de Jesus esteja sobre você e sobre o seu coração nesse momento. O Evangelho de João, capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, por favor. Esse texto da palavra do Senhor, da Escritura Sagrada, nos guiará nessa manhã. E a minha oração desde já, o meu desejo, é que o seu coração esteja conectado com o Senhor. É que a sua alma esteja agora aberta diante do que Deus deseja falar a cada um de nós. O Evangelho de João, então, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, olha a pergunta de Jesus: Meu filho, você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O versículo 14 diz assim: Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quem sabe se o seu dia é hoje? O dia de nós renovarmos a nossa fé com Jesus. O dia de nós nos encontrarmos com Jesus pela primeira vez. Quem sabe se o seu dia é hoje? Esse texto que nós lemos, certamente é muito conhecido da maioria de nós. Ele fala sobre a realidade que muitos daquela época viviam. Uma realidade de marginalização, uma realidade de doença, uma realidade de crueldade, de dor, de sofrimento, como muitos de nós também vivemos. Então essa realidade aqui é juntada, essa realidade aqui é desenhada pelo apóstolo João em torno desse famoso tanque de Betesda. O tanque de Betesda provavelmente era um lugar onde antigamente as ovelhas eram lavadas, portanto era chamada também de porta das ovelhas. Um tempo depois, o grande rei Herodes construiu uma espécie de piscina, uma espécie de tanque, para que as pessoas fossem lá também se lavar,
fossem lá também de alguma maneira, entre aspas, serem curadas das suas enfermidades. Cria-se provavelmente que águas medicinais estavam dentro daquele tanque e curavam as pessoas. Mas existia também outra possibilidade, outra crendice, outro folclore da época. Provavelmente na cabeça deles, de quando em quando, um anjo descia dos céus, entrava no tanque e se lavava. E depois dele se lavar, ele saía do tanque e dava oportunidade para que as pessoas que estivessem lá naquela fila entrassem também naquela água e fossem curadas das suas enfermidades. Agora perceba, que nós estamos aqui em torno de possibilidades de crendices, folclore, superstição, magia, mística ou qualquer outro nome que a gente queira dar. O que João quer ressaltar aqui, o que o apóstolo João quer nos colocar, nos revelar, é que o tanque de Betesda, na verdade, não era um lugar de misericórdia. Porque Betesda significa casa de misericórdia. Porque perceba, gente, aqui no versículo 3, diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Agora me respondam. Que lugar de misericórdia é esse? Que faz com que o homem, que já era coxo, que já era paralítico, há mais de 30 anos, ficasse esperando ali reiteradas vezes, ficasse esperando na fila, naquela fila do SUS ali de antigamente, para ser curado também. É por isso que quando Jesus chega para ele e diz: olha, por que até agora você não foi curado? Senhor, é o seguinte, quando o anjo sai das águas e agita as águas, eu não consigo chegar logo. Porque apenas o primeiro consegue entrar na água e ser curado. Quem vem depois não tem mais a chance de ser curado por essas águas, pelo famoso tanque de Betesda. Perceba que, na verdade, João quer ironizar aquele tanque. Aquele tanque não era lugar de misericórdia, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Se nós olharmos aqui com um olhar pretensioso, preconceituoso para o que estava acontecendo aqui, nós vamos dizer logo o seguinte: olha, pastor Rivanildo, esse texto aí está falando simplesmente de superstições humanas. Não me interessa nada. Isso não tem nada a ver comigo. Essa realidade aqui é pré-científica, é lá de trás. Eles não entendiam ainda a ciência moderna como nós entendemos. Mas olha bem, gente, preste atenção. Nós não somos tão modernos assim. Porque eu e você também temos as nossas superstições. Eu e você também, tal qual aqueles homens e mulheres que esperavam possivelmente, supostamente, um anjo entrar na água, balançar a água para que eles fossem curados. Eu e você também temos as nossas superstições. Principalmente nós que somos brasileiros. Nós somos crédulos demais. Nós somos muito rápidos em colocar a nossa fé em certas coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, tem muita gente que acredita que se levar sal grosso para casa vai espantar os maus fluidos da sua casa. Tem muita gente que acha que se tiver lá o pãozinho ungido pelo pastor, leva aquele pão para casa e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é superstição. Isso é mística, isso é magia. Isso não é o evangelho de Jesus. Muitas outras pessoas creem que se você pegar aquela água que veio diretamente do Rio Jordão, dentro de uma garrafinha, e você levar para casa, toda vez que alguém estiver doente, você pega aquela aguinha e molha na testa da pessoa. Isso é superstição. Mais que isso, existem pessoas que acreditam que apenas, pelo fato de estarem sentados numa igreja, nos bancos de uma igreja evangélica, necessariamente já estão abençoados. Necessariamente. Existe muita gente que acredita que apenas pelo fato de darem sua oferta, de darem o seu dízimo, necessariamente estão mais perto de Deus.
Vocês percebem, gente, como é que também nós somos supersticiosos? Que não basta simplesmente nós julgarmos o que estava acontecendo aqui. Mas o que João deseja mostrar é o seguinte: eu e você, e esses homens e mulheres, estamos sempre atrás da vida. Eu e você estamos constantemente correndo atrás de algo que supra as nossas necessidades mais interiores. Eu e você estamos desesperados, na verdade, buscando uma solução para os nossos problemas, buscando sentido para a vida, buscando algo que conforte o nosso coração angustiado, todos nós. Mas a grande questão é a seguinte: nós estamos buscando nos elementos errados. Nós estamos depositando a nossa fé naquilo que de fato não merece a nossa confiança. Não merece. Então João está mostrando que na medida que aqueles homens estavam buscando a vida, vamos dizer, a realização dos seus problemas, num tanque que supostamente é chamado de tanque da misericórdia, de lugar da misericórdia, a própria vida estava diante deles. Jesus de Nazaré estava diante deles. E é isso que acontece conosco também, gente. É isso que acontece com cada um de nós. Enquanto nós buscamos desesperadamente nos elementos desse mundo, nas propostas desse mundo, nas seduções do dia a dia, as soluções para a nossa alma angustiada, Jesus está sempre diante de nós. Sempre. Jesus está sempre falando conosco, diariamente, não apenas aqui na igreja, não apenas num ajuntamento evangélico, não apenas no momento onde nós nos reunimos com outros amados irmãos da nossa fé, é em todo lugar, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na escola, onde quer que a gente vá, Jesus está lá, ressuscitado diante de nós. É isso que João deseja mostrar. É isso que João deseja colocar para cada um de nós. Aí eu pergunto, o que é que esse encontro de Jesus com o coxo pode nos ensinar? Por que é que João, e é interessante porque esse milagre que Jesus realiza, apenas o apóstolo João o destaca. Apenas ele. Nenhum outro evangelho, Mateus, Marcos ou Lucas, fala deste milagre. Então tem alguma coisa muito séria que eu e você precisamos aprender. Então a minha pergunta é, o que é que esse encontro de Jesus com o coxo tem a nos ensinar? O que é que ele revela para nós? Eu separei aqui 3 revelações. 3 aprendizados que eu e você podemos ter. O primeiro é, o encontro de Jesus com o coxo revela exatamente a nossa própria condição. A nossa condição. Mais uma vez você pode pensar assim, pastor Rivanildo, olha bem, eu não estou paralítico, eu não sou coxo, eu não estou necessariamente com um problema de doença que me invalida, eu não estou como aqueles homens e mulheres que provavelmente os estudiosos dizem que eles ficavam lá quase que estendidos no chão. Eles ficavam lá naquelas filas enormes, jogados no chão, na sarjeta. Eram pessoas, como o próprio texto nos diz, inválidas, pessoas esquecidas, pessoas, entre aspas, desnecessárias para a sociedade. Estavam lá, jogados na sarjeta. Eu não estou assim, pastor. Ok, gente. Literalmente nós não estamos assim. Pode até ser. Mas o que João deseja destacar não é apenas a literalidade do que está acontecendo, mas é o que está por trás também aqui dessa cena. Jesus sobe para Jerusalém. Está claro aqui o texto. Jesus então vai para Jerusalém. Ele quer mostrar alguma coisa. Em Jerusalém estava lá a sede religiosa dos judeus. Era de Jerusalém que saía então todos os ditames espirituais da época. Era de lá que sairia então, inclusive, era de lá que sairia a grande promessa da salvação dos judeus. Então Jesus está indo para lá para mostrar o seguinte, olha, vocês de fato precisam de cura. Não é apenas cura de uma perna que está manca. Vocês precisam de cura mais interior. Vocês estão precisando, na verdade, de uma experiência mais profunda com o Salvador, com Jesus. É isso que João deseja nos mostrar.
E não adianta, gente, aqui nós querermos driblar a realidade. Eu gosto da expressão do escritor Brennan Manning, quando ele diz que todos nós somos maltrapilhos. Todos nós somos maltrapilhos. Não tem ninguém que escape. Não existe alguém necessariamente mais puro do que outro alguém. Quando Jesus nos salva, Ele nos santifica. Realmente, Ele nos separa para uma nova missão. Ele nos separa do pecado. Ele nos separa da impureza. É verdade. Mas nós continuamos lutando contra nós mesmos. Contra o pecado que habita em nós. Nós continuamos lutando contra as nossas tentações. É verdade ou não, gente? Nós continuamos lutando contra os nossos maiores medos. Nós continuamos lutando, entre aspas, contra os fantasmas que nos assombram constantemente. Então nós somos sim maltrapilhos. A nossa condição realmente é uma condição de desespero. Aí a grande questão é a seguinte. Quanto mais nós ficamos desesperados, mais cresce dentro de nós essa angústia profunda que a gente não sabe de onde vem, na verdade. Quanto mais também nós ficamos angustiados e não encontramos respostas para aquilo que nós mais precisamos, ficamos mais uma vez desesperados. Então, é uma relação de fluxo e refluxo constante. O desespero chama angústia e a angústia chama o desespero. Essa é a nossa condição. Quer tenhamos já nos encontrado com Jesus, quer não tenhamos nos encontrado com Jesus. É evidente que aqueles que já se encontraram com Jesus conseguem driblar com mais facilidade as angústias que a vida nos traz. Com muito mais facilidade. Mas mesmo assim, o que o narrador, o que João deseja nos mostrar, é que essa é a condição de todo ser humano. Nós estamos aqui como que na fila do tanque de Betesda, constantemente. Desejosos de encontrar algo que cure o nosso coração ferido. Todos nós. Essa é a nossa condição. Quer nós admitamos, quer nós não admitamos. E essa nossa condição, gente, muitas vezes, faz com que sejamos rejeitados. Sejamos questionados. Se alguém tem a coragem de chegar em público, ou chegar no ambiente de pequeno grupo, enfim, e revelar aquilo que está lá dentro do coração, revelar os seus medos, revelar as suas angústias, revelar as suas frustrações, as suas decepções, nós morremos de medo que as pessoas nos rejeitem. Que sejamos marginalizados, que sejamos esquecidos. Mas o que João nos diz é o seguinte: só haverá cura, só haverá um real encontro com Jesus que estava lá diante deles, se nós reconhecermos a nossa condição. E a nossa condição é essa, gente. É de, espiritualmente falando, mancos, coxos, paralíticos, inválidos espiritualmente. Mas João deseja nos mostrar não apenas isso, não apenas a nossa condição, mas também ele deseja mostrar, na verdade, é o que há de mais importante aqui, é a presença de Jesus. A presença de Jesus que estava lá diante deles. Então perceba o paralelo que existe entre a vida desse coxo e a nossa própria vida. Nós estamos, gente, constantemente correndo atrás da vida, como dizem. E não está errado isso. Isso está certo. Constantemente nós estamos atrás de realizar os nossos sonhos, os nossos maiores desejos. Não está errado isso, está certo. Ok? Nós estamos constantemente atrás de galgar maiores degraus na nossa vida. Não tem nada de errado com isso. Mas a grande questão é, vira e mexe, nós nos perdemos. Nós perdemos o foco, nós perdemos o coração e nós ficamos dispersos. Dispersos. E não nos atentamos, gente, preste atenção. E não nos atentamos que Jesus está sempre perto de nós. Desejando nos tocar. Desejando falar conosco. Desejando falar o mais íntimo do nosso coração.
Então a presença de Jesus está muito clara aqui. Eu quero ler mais uma vez. O versículo 6 diz assim: quando o viu deitado, isso é João falando acerca de Jesus. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquela condição há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Agora perceba também agora no versículo 7. É interessante. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Olhe também o versículo 12. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus. O que está acontecendo aqui, e o que acontece muitas vezes em nossas vidas é o seguinte, gente. Nós estamos diante da solução para os maiores dilemas que nós temos. Nós estamos diante, cara a cara, com Jesus, com a verdadeira vida, com aquele que vem reordenar todas as coisas, com aquele que é de fato o Criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador. Nós estamos diante daquele que, se nós crermos nele, com o mais íntimo do nosso ser, ele ilumina a nossa vida. Nós estamos diante daquele que, se nós crermos nele, as verdadeiras águas da vida, de fato, vão jorrar em nós, como um rio de águas vivas, que é o Espírito Santo. Nós estamos diante dele, então, mas nós não sabemos que é Jesus, porque perdemos o foco. Porque o nosso coração está disperso. Porque a nossa atenção está voltada para tantas coisas, gente, menos para essa condição que cada um de nós tem, que é a nossa condição espiritual. Nós nos esquecemos dele. Nós estamos dispersos, sem foco, sem direção. João vai nos dizer que Jesus é a realização do grande sonho dos judeus. Apesar deles não terem reconhecido isso, ele era de fato. Jesus era essa realização. Porque se nós estudarmos melhor a Escritura Sagrada, nós veremos o seguinte: que a partir do livro de Malaquias, Deus cessou de falar. É assim que nós aprendemos, não é? A partir do livro de Malaquias não tem mais profecia, não tem mais a intervenção de Deus no mundo, não tem mais a clara palavra de Deus chegando ao homem, não tem mais. Então os judeus criam o seguinte, que um dia alguém seria enviado mais uma vez por Deus, esse alguém estaria cheio do Espírito Santo, e esse alguém começaria mais uma vez a transformar todas as coisas, a partir do nosso próprio coração. Aí adivinha quem é essa pessoa? Jesus. Jesus então vem da parte do próprio Pai, é isso que João está querendo dizer. Vem da parte do próprio Pai, cheio do Espírito Santo, e volta mais uma vez a falar ao coração do povo, a curar, a abençoar, a tocar, a fazer com que as coisas voltem ao seu antigo propósito. É por isso que João capítulo 1 vai dizer assim, que esse é o verbo de Deus, que veio da parte do próprio Deus, e todos os que crerem nele terão verdadeira vida, vida plena. Jesus. Então, o corso estava lá diante da verdadeira vida, da realização do sonho de todo judeu. Mas ele não conseguiu perceber. Ele não conseguiu enxergar. Porque ele estava, na verdade, preocupado com a sua própria vida, com os seus interesses que são importantes para Jesus. Mas existem interesses que nem eu e você sabemos que nós temos, que são os verdadeiros interesses da nossa alma. Os verdadeiros interesses. Então, quando Jesus cura esse homem, gente, olhem para mim, presta atenção. Quando Jesus cura esse homem, ele não queria simplesmente mostrar que ele tinha poder. Não é essa a ideia. Jesus pode curar ainda hoje, eu creio nisso. Jesus pode realizar milagres ainda hoje, eu creio nisso. Jesus tem suficiente poder para fazer qualquer coisa que ele queira, ainda hoje, eu creio nisso. Porém, os milagres de Jesus não servem apenas como um fim em si mesmo.
Os milagres de Jesus mostram o seguinte: olha, algo novo está acontecendo no mundo. Algo novo está vindo agora da parte de Deus, para mudar todas as coisas, para reordenar todas as coisas, a começar do nosso coração, do nosso ser interior, a começar das nossas emoções, a começar da nossa alma. O maior interesse de Jesus, então, é alcançar o nosso coração, a nossa alma. É o maior interesse dele. Porque aquele homem foi curado, mas saiu dali sem ter uma experiência com Jesus. Percebem a inversão dos valores? Eu conheço muita gente que, de fato, vivencia uma experiência de cura, de milagres, de resoluções, mas continuam distante de Jesus. Continuam não percebendo, de fato, por que Jesus está aqui. Continuam, de fato, não percebendo ainda que Jesus está constantemente diante dele. 24 horas por dia, como Emanuel, que veio para estar conosco. Percebe, então, gente, que a cura, nesse sentido, é secundária? Ela é secundária. A presença de Jesus é o que há de mais importante para nós. Amém? É isso. É o que vai nos sustentar. É o que vai fazer com que a nossa vida ela ganhe um outro rumo, um outro sabor, um outro vigor, uma outra motivação. É a presença dele. Eu poderia dizer, gente, sem querer parecer piegas, que se não fosse Jesus na minha vida, na vida da minha família, eu não sei o que é que seria de nós. Não é porque eu sou pastor, mas é porque eu sou dependente da graça de Deus. É simples assim. É porque eu e minha família dependemos de Jesus. Eu não posso esperar simplesmente que por ser pastor, por estar ministrando a vida das pessoas há 12 anos, eu espere que minha filha automaticamente vai receber a Jesus. Eu não posso esperar isso. Se Jesus está diante de nós constantemente, e se a sua presença é o que há de mais importante, é isso que eu tenho que passar para minha filha também. É isso que eu preciso mostrar para minha família, para as pessoas que me rodeiam, no meu dia a dia, no meu cotidiano. É isso. É a presença dele. Ele é de fato a promessa que os judeus esperavam e que nós também esperamos. Ele é essa promessa. Porque me respondam, quando nós olhamos para o nosso entorno, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, e a nossa alma não consegue de forma alguma encontrar repouso, encontrar descanso nisso que nos rodeia, é porque nós não fomos criados de fato para nos deleitar nessas coisas. Nós somos criados para nos deleitar na presença de Jesus. Amém? É na presença dele. É nele. É olhar para ele e é perceber que ele está diante de nós. É abrirmos os olhos espirituais, como Paulo dizia. É nos abrirmos para o Senhor e entender, é ele que está diante de mim. Ele. E nós devemos perguntar como o apóstolo Pedro perguntou a Jesus. Certa vez, quando Jesus disse para os discípulos, para os próprios discípulos, e aí? Vocês vão querer ir embora também? Como todos eles o fizeram? Vocês também estão preocupados apenas com o pão material que eu dou a vocês? Ou vocês querem algo a mais? Aí Pedro responde para Jesus, Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vamos para onde? Não tem mais para onde ir, gente. Não tem mais outro caminho. Não tem mais outra direção, a não ser o verbo de Deus. A própria presença de Deus, que se faz presente diante de nós, 24 horas por dia. Então que eu e você tenhamos a coragem de perguntar, Senhor, nós vamos para onde? Para onde é que eu vou? Como é que eu vou viver sem o Senhor? Se só tu tens as palavras que mais me importam, que mais me interessam, eu vou para onde? Para onde é que a minha família vai?
a não ser viver no Senhor, ajoelhado diante da cruz. Nós vamos para onde? Se não for com Ele, na presença dEle. É por isso que o apóstolo Paulo insistia tanto com as igrejas para onde ele escrevia. Vivam nele, edificados, enraizados, transbordando de gratidão. Vivam nele, em Jesus. Não tem outra saída, gente. Então esse encontro aqui revela para nós que Jesus está sempre diante de nós. E a minha oração é para que nós não sejamos relapsos. A minha oração é, Senhor, avive o nosso coração. Amém? Senhor, reavive a nossa alma. Senhor, nós temos sede de Ti, nós queremos mais, é pouco. Essa é a minha oração constantemente ao Senhor. Deus, eu quero mais. É pouco ainda o que eu tenho do Senhor, me dê mais. A minha alma carece disso. Uma terceira e última revelação. Um terceiro e último aprendizado que esse encontro de Jesus com o coxo nos traz. Que esse encontro de Jesus com aquele paralítico traz para cada um de nós. A nossa decisão. Preste atenção. Em primeiro lugar é a nossa condição, como todos nós nos encontramos. É como se fôssemos paralíticos espirituais, coxos emocionais. Em segundo lugar, a própria presença de Jesus é revelada aqui. Ela está sempre diante de nós. E é ela, de fato, que a nossa alma mais precisa ansiar e anelar. Mas em terceiro e último lugar, o texto também nos revela a nossa decisão. A decisão que nós precisamos tomar constantemente diante de Deus. Olha como é que o texto encerra aí. Versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, ou seja, de quem era Jesus. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Eu fiz isso por você. Não volte a pecar, porém, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. O que está acontecendo aqui é o seguinte, gente. Jesus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que mesmo quando nós não percebemos que Ele está conosco diariamente, mesmo assim Ele nos abençoa. Não é assim que você vivencia no seu dia a dia? É assim que eu vivencio também no meu dia a dia. Jesus é absolutamente gracioso e misericordioso. Ele é tão bom que mesmo quando estamos dispersos no nosso dia a dia, com o foco fora do lugar, mesmo assim Ele nos abençoa. Mesmo assim Ele chega com a sua graça superabundante sobre nós. Isso de fato é a misericórdia. O tanque de Betesda, na verdade, é o próprio Jesus. Não era aquelas águas, que na verdade eram superstição humana. É o próprio Jesus. Porém, nós vemos aqui no final desse relato de João, que Jesus exige algo daquele paralítico. É curioso. Vocês lembram que eu comentei no início? Que este relato de milagre, apenas João destaca. Apenas ele, ninguém mais. Nenhum outro evangelista. E é praticamente aqui que Jesus, de uma certa maneira, relaciona a condição que aquele coxo estava ao seu próprio pecado pessoal. Aí aqui entra uma situação um pouco complicada e difícil. Não significa dizer, os estudiosos dizem, não significa dizer que porque aquele homem pecou, ele ficou paralítico. Não necessariamente. Vocês lembram? Uma ocasião quando os discípulos e o próprio Jesus se defrontam com alguém, com um menino cego de nascença. E os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, o que é que aconteceu com esse menino para que ele ficasse cego? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Aí Jesus responde: olha, não é essa a questão. Não vamos entrar nessas questões teológicas, Jesus diria. O que importa é, Deus será glorificado na vida dele. Isso é o que importa. Porque eu vou curá-lo para a glória de Deus.
Então Jesus aqui também, nessa passagem de João, não está fazendo aqui uma relação de causa e efeito. Eu peco, eu fico coxo ou manco. Não é isso que ele está querendo colocar. Mas a questão é, gente, e aqui não está tão claro, de acordo com os estudiosos. Aconteceu alguma coisa, aquele homem se desviou de alguma maneira, aquele homem cometeu algum pecado, alguma transgressão da lei, e a consequência foi sim, realmente, ele ficar paralítico. Ou seja, ele não nasceu coxo. Ele ficou coxo depois de adulto. O que Jesus quer nos ensinar aqui é o seguinte, gente. Jesus está colocando nas mãos daquele homem a responsabilidade pela sua própria vida. Preste atenção. Jesus poderia muito bem, como querem alguns estudiosos, dizer que Jesus era um revolucionário social. Jesus poderia muito bem aqui gritar contra o Império Romano, gritar contra as autoridades da época, dizendo, olha, por culpa de vocês, esse homem está aqui agora, mendigando. Esse homem se transformou num coxo, num homem marginalizado pela sociedade. Jesus poderia muito bem ter dito isso. Mas ele vira para aquele homem e diz, cara, presta atenção, cara. Presta atenção. Eu sou a misericórdia em pessoa, eu curei você. Eu fiz isso por você, não por mérito seu, por mérito da graça. Eu fiz isso por você. Mas preste atenção. Não volte a pecar, para que algo mais uma vez aconteça a você. Isso coloca a responsabilidade sobre cada um de nós, gente. Não é verdade? Isso coloca a responsabilidade da nossa vida em nossas próprias mãos. Não no sentido de que somos autônomos. Não no sentido de que não dependemos de Deus, não é isso. Mas no sentido de que eu e você, cada um de nós, prestará contas de nós mesmos a Deus. É isso que Jesus quer dizer. E ainda mais na sociedade onde nós vivemos hoje, esse texto faz todo sentido. A sociedade do sentimentalismo tóxico. É a sociedade dos eternos ressentidos e afetados, né? Eternamente nós somos. Se você diz uma verdade, até em amor, para alguém hoje em dia, ela já pensa que você não a ama mais. Não. Fulano não gosta de mim, porque ele disse a verdade. Não, fulano não gosta de mim porque ele disse que a responsabilidade pelo que aconteceu é minha. Não, é da sociedade. É o governo do PT. Aí Jesus vira para cada um de nós e diz assim, não. Não jogue nos outros a responsabilidade que é sua. Não jogue nas mãos da sua esposa. Não jogue a responsabilidade dos seus erros para o seu chefe. Não faça isso. A responsabilidade é sua. Assuma a sua vida. Deixe de mimimi. Deixe de ser um eterno ressentido. De que o mundo parece que está contra você constantemente. É a eterna vitimização. É o eterno coitadismo. Então olha como é que Jesus faz, gente. Jesus nos dá aquilo que nós queremos e pedimos, mas ao mesmo tempo ele diz, olha reto, hein? Olhe para frente. Olhe para frente. Porque se um tropeção, eu vou continuar com você, mas você tropeçou, vai acontecer. As consequências vão vir. Nós estamos então, gente, diante da decisão que todos nós precisamos tomar. Que só eu e você, individualmente, podemos tomar. A decisão se vamos, de fato, mergulhar constantemente nessas águas de misericórdia, que é o próprio Jesus. A decisão se vamos, de fato, assumir a nossa responsabilidade como cristãos e parar de colocarmos a culpa no universo e dizer assim, Senhor, basta. Basta essa vida cristã, com todo respeito, medíocre que eu vivo. Basta. Basta de viver essa vida cristã sempre tendo outras pessoas como muletas espirituais. Eu preciso assumir o meu papel. Basta. Essa é a decisão que eu e você precisamos tomar. Hoje. Quem sabe então chegou o dia. Será que é hoje esse dia? Onde você vai abraçar de fato esse Jesus que é todo misericórdia,
Esse Jesus que tem a água da vida para dar para cada um de nós, mas que vai virar para nós e vai dizer: olhe reto. Olhe reto. Não peque. Tenha cuidado. Porque todo pecado é uma transgressão diante de Deus. Então olhe reto. Qual vai ser a sua decisão? Vamos orar nesse momento. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Qual decisão você tomará? O que você fará com as palavras de Jesus que estão agora diante de nós? Que certamente inquietaram você. Essas palavras que vêm para nos desestabilizar. Essas palavras de Jesus que vêm para nos inquietar mesmo. E nós precisamos sair daqui prontos e decididos diante do Senhor. O que é que nós faremos com Jesus? O que é que nós faremos com Ele? Senhor Deus, no nome de Jesus, eis aqui o nosso coração. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Eis aqui a nossa alma. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer a nossa própria condição. Nos ajude a reconhecer de fato o que precisamos do Senhor. Nos ajude a reconhecer a presença do Senhor que está diante de nós constantemente, 24 horas por dia, desejando falar a nós, nos tocar. Nos ajude, Senhor. E não nos permita jogar para outros a responsabilidade que é de cada um de nós, de decidir viver uma vida reta, de decidir não transgredir a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor, que é revelada de maneira clara a cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Que aquele paralítico, nesse sentido, não seja um exemplo para nós, porque ele não é. Ele é um exemplo do que nós não devemos fazer. Então, a partir desse encontro de Jesus com aquele homem, Senhor, nos ajude a sairmos transformados daqui, a renovarmos a nossa fé, a nos lançar nos braços de Jesus, que Ele sim é a misericórdia em pessoa. Que seja assim, meu Pai amado. Oramos dessa maneira, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Deus nos abençoe. Amém.